Senhoras e senhores, finalmente uma noite de paz. Eu já tava cansado de passar raiva, ficar aqui num sentimento ruim de derrota, perde. Eu tava criando o hábito do Vasco perder e eu ficar aqui olhando pro nada depois do jogo. Finalmente felicidade. Vamos falar disso aqui. Já deu pra sentir o dedo do Diniz? Calma lá, calma. Enfim, vamos falar disso aqui. Gente, olha só, o Vasco de Fernando Diniz, pela primeira vez dentro de casa, veio a campo com esse time aqui, zero novidade, é literalmente o mesmo time que tinha entrado em campo contra o Lanús e perdido. A gente ali teve algumas pequenas demonstrações do que era o Fernando Diniz, já tinha ali um pouco do DNA dele, mas mesmo assim aquele jogo tinha sido meio xoxo, tá ligado? Meio não, aquele jogo foi pavoroso. Mas enfim, a gente repete mais uma vez a exata mesma escalação, só que, cara, tem uma coisa que me chama atenção, que no caso não está aqui no banco de reservas e nem no time titular, e você fala, ué, não, onde que tá então? Exatamente, em lugar nenhum, não estava relacionado quem? O Jair. O Jair era um cara que veio pro Vasco lá naquela época da SAF e tal, dinheiro, vamos comprar alguém que na época era campeão do Brasileirão lá pelo Atlético, tá ligado? E aí chega o Diniz, assim, acontece muita coisa, agora chega o Diniz, e cara, o Jair, ele não é nem relacionado, ele não fica nem no banco. Pelo que eu dei uma pesquisadinha aqui, não tinha motivo nenhum, não tinha lesão, não tinha nada, foi realmente opção técnica. Se isso é verdade, se a minha pesquisa tá certo, esquisito, curioso. Mas tá bom que não fez falta, sei lá, tá ligado? Segue o baile. Olha só, como é que chegavam as duas equipes pra hoje? A gente principalmente chegava pressionado. O Fortaleza não faz lá um ano maravilhoso também, não, mas obviamente o Vasco vinha numa situação bem pior, tá ligado? A gente vem de, como eu falei, derrota lá na Argentina, já com o Diniz, mas ainda derrota, tá ligado? Uma demonstração pequena aqui e ali e tal, mas nada grandioso. O Vasco está com a corda no pescoço na Sul-Americana, no Brasileirão também não estava tranquilo, a gente começou a rodada dentro da zona de rebaixamento, o que mostra que tá tudo uma bagunça, tá tudo um completo caos, mas graças a Deus hoje a coisa melhorou. Mas enfim, assim entrava o Vasco em campo, entrava com muita pressão, tá ligado? O Diniz talvez ele não esteja tão pressionado ainda, porque ele acabou de chegar, mas o time está, apesar dele não, o time tá bem com a corda no pescoço, e assim a gente começou a partida. E antes de eu falar da bola rolando, eu tenho que te falar, hoje finalmente num dia bom, tá ligado? Da Flash Score, que, cara, é o melhor aplicativo para você ver estatística e tal. E olhando lá na Flash Score, segundo eles, olhando ali a nota dos jogadores, o Verratti foi eleito melhor em campo. E aí o segundo, eu gostaria de, sabe, dar minha opinião aqui. Eu não sei se eu concordo com eles lá não, mas enfim, Verratti eleito no Flash Score o melhor jogador. Se você quiser ver as outras notas dos outros jogadores, link aqui embaixo na descrição, download gratuito, tem isso da parada das notas e várias outras coisas, placares ao vivo, é realmente bem da hora. Baixa aí, demorou? Olha só, pessoal, vamos falar de bola rolando, porque como é que começou? Começou bem no comecinho mesmo, repare nos segundos, 2 segundos de jogo, bem no começo, a gente teve um susto. A imagem aqui tá meio ruim, tá ligado? Tá uma qualidade de imagem horrorosa, mas eu acho que vai dar pra ver, porque olha só, o Fortaleza joga a bola pra trás e aí vai acontecer um chutão pra frente, e aqui, cara, a zaga dormiu, o Léo Jardim saiu e foi encobrido pela bola, encoberto, não sei, mas enfim, ele sai aqui, cai o João Vitor, meu Deus do céu, isso com 11 segundos de jogo, assim, começou uma muvucada danada. Agora que o jogo terminou e deu tudo certo, tá ligado? A gente poderia ter feito até mais do que 3 gols, ninguém vai lembrar disso aqui, mas enfim, teve essa loucura aqui no começo, qual é que toma gol com 10 segundos de jogo, uma maluquice danada, só que aí depois, graças a Deus, gol do Vasco, um golaço do Nuno Moreira, que eu tô falando aqui, nossa, quem diria que contratar um jogador bom faria bem pro clube, não é mesmo? Mais uma vez, o Nuno, olha só, uma bela jogada aqui, o Vasco vem trabalhando a bola lá pela lateral, o Nuno dá no Hugo, que devolve no Nuno, que de primeira chuta e, cara, faz um golaço, e aqui o Nuno chega, se eu não me engano, a 6ª participação em gol no Vasco. O Nuno Moreira, dá pra já dizer que ele é a melhor contratação do Vasco desde o Verratti? Talvez sim. A gente tem ali algumas contratações que vêm e vão, tá ligado? Alguns caras chegaram a contribuir. O Medel, por exemplo, foi um bom zagueiro. A gente tem o Léo Jardim também, que no caso é antes do Verratti, então não conta aqui. Assim, o Nuno é realmente uma virada de chave. Claro, ele vai ter jogo ruim e tal, isso vai acontecer. Vai ter dia que, num jogo bom, às vezes ele vai errar uma coisa, é normal, tá ligado? A gente não tá falando do Lionel Messi, então vai se bate, mas é claramente alguém melhor do que o nível dos outros, tá ligado? Que jogadorzinho bom. Assim, se a gente tivesse mais Nunos do Vasco, a coisa tava muito mais tranquila. E que bom que aparentemente o Diniz tá conseguindo, sabe, dar confiança pra esses caras. Porque se você pega pra ver a jogada, normalmente, se você pegar a bola ali naquela região do campo, normalmente os caras cruzam na área. Principalmente quando o time em questão tem o Verratti. Então, assim, às vezes na falta de confiança no próprio futebol, você cruza a bola na área só pra, tipo assim, mano, nem reclama comigo, já cruzei, tá ligado? Mas não, os caras preferem ali dar o toque no chão
e tal, e aí fazem uma boa jogada, o Nuno faz um golaço, tá ligado? Pegou de primeira na bola, pegou muito bem na bola, e tem um outro cara aqui que precisa ser comentado, que o Nuno faz gol, quem deu passe pro Nuno, cara, é o Hugo, e o Hugo essa semana, ele vive uma coisa que vale a pena ser comentado, que é o seguinte, primeiro, o Hugo tava muito mal, o Hugo vem de uma sequência de cagadas aí inacreditáveis, tá ligado? Ele comete pênalti contra o Puerto Cabello, ele entrega uma bola contra o Palmeiras, ele é expulso no último jogo, ele vem de jogos consecutivos fazendo cagada, só que eu sempre falei que eu vejo ali um pouco de qualidade no Hugo, ele é um cara que ele bate até na própria mãe se precisar, e querendo ou não, isso tem a sua utilidade, tá ligado? O Diniz aparentemente vê também qualidade nele, e a prova é, primeiro, a titularidade do Hugo, depois de fazer cagada seguida de cagada, ele continua sendo titular, teria o Jair como opção, teria o Esforça, teria o Cocão, teria algumas coisas aqui e ali, tá ligado? Mas o Diniz vê no Hugo o cara que é o melhor que ele tem, pelo menos por enquanto. E outra coisa, cara, isso aí é o primeiro ponto, ele fez cagadas e tal, e hoje ele participa de uma boa jogada que acontece o primeiro gol. E a outra parada é numa questão pessoal dele, pra quem não viu, pra quem não ouviu falar, o Nuno perdeu o que seria o filho dele, a esposa dele tava grávida, ele meio que não pede dispensa, tá ligado? Ele, se eu não me engano, perdeu ontem ou antes de ontem, é muito recente, e ele estava hoje pra jogar como se nada tivesse acontecido. A gente imagina que, assim, o psicológico desse cara deve estar uma bosta, imagina perder um filho, tá ligado? Foi um aborto espontâneo, então mesmo com isso acontecendo, ele tá lá disponível pra jogar, é algo admirável, tá ligado? De alguém que vem de um período muito ruim da carreira, aí você imagina a cabeça, pô, já tá sem confiança, porque tem feito cagada seguida de cagada, tem uma perda desse tamanho na vida pessoal, então você imagina o psicológico desse mano, mesmo assim, ele faz papel de homem, ele tá lá e ele joga bola, e hoje ele joga bem, que bom, espero que, né, continue dando sequência à boa fase. Hoje eu gostei da participação dele, ele atua aqui no gol bem legal, parabéns Hugo Moura, já fez cagada pra caramba, pelo menos hoje ele faz uma pra Deus ver, e cara, como eu falei, eu realmente gosto dele e tal, tá ligado? Não é um jogador genial, não é, sei lá, o Iniesta, mas entrega alguma coisinha ou outra, enfim, hoje eu acho que foi bem, na verdade, quem é que foi mal hoje no Vasco, né? Enfim, dando sequência, nem tudo é mil maravilhas, o Vasco no primeiro tempo, ele contou com a sorte pra não tomar o empate, então aqui eu já paro pra falar o seguinte, cara, que jogo do Vasco, muito bom, assim, o Diniz, daqui a pouco a gente fala mais dele, o Vasco jogou bem, mas é importante saber, é importante, tipo assim, ter o pé no chão de que não é festa. Nossa, agora o Vasco ganhou de 3-0, agora o Vasco vai sair ganhando de todo mundo, agora, meu Deus do céu, a Sul-Americana é só questão de tempo pra ser campeão, Copa do Brasil, calma, tá ligado? O Vasco teve essa chance aqui, o cara recebe a bola, o gol completamente aberto, ele consegue perder, assim, consegue não é exatamente a palavra, porque era uma boa chance, mas a bola veio um pouco forte, tem aqui o lance em vídeo, olha só, um baita ataque do Fortaleza, o cara sai cara a cara aqui, o outro vai se movimentar dentro da área, ele recebe, e aí eu acabei apontando para errado, é esse aqui, joga por cima, enfim, o Vasco conta com a sorte para não tomar o gol de empate. Gente, tem sempre aquela parada, nesse momento aqui, tava só 1-0, talvez se a gente toma o gol de empate aqui, a coisa poderia ter sido outra, talvez perde ali a cabeça e tal, o jogo poderia ter se complicado aqui, que bom que não aconteceu, então assim, ainda tem um ou outro errinho defensivo aqui, um pequeno erro defensivo, acontece, é importante pontuar isso para saber que, pô, não tá tudo beleza não, e é normal também, o Diniz acabou de chegar, é comum, sabe, é completamente natural que ainda tem algumas coisas para ser corrigidas, enfim, isso aqui a gente vê em trabalho de muito tempo, vai ver, obviamente, num segundo jogo do Diniz, normal, faz parte, espero que melhore, mas enfim, existe esse problema, tá ligado? Depois, pessoal, o que a gente vai ter é o Diniz literalmente, olha a linha do campo, o Diniz literalmente entrando em campo com o jogo acontecendo, gritou pra caramba na orelha dos jogadores, principalmente o Ryan, assim, no primeiro tempo, mano, ele deve ter ouvido tanto o nome dele, que meu Deus do céu, o Ryan vai deitar pra dormir hoje e vai ficar ouvindo a voz do Diniz no ouvido dele, mas que bom, o Diniz é um cara muito enérgico, ele tá sempre ali, sabe, motivando a galera, ligando a galera, porque tem gente que parece que desliga do jogo e tal, ele estava muito pegando no pé do Ryan, mas é uma parada positiva, tá ligado? Você cobra de quem você vê talento e tal, então provavelmente ele tava tentando orientar quem ele acha que pode render mais do que tá rendendo, enfim, o Diniz gritando com todo mundo, o Diniz, a cada micro oportunidade, o jogo parou, confusão e tal, ele se movia, ele ia lá no goleiro falar com o goleiro, enfim, é o Fernando Diniz, cara, é aquilo, não era o técnico que eu queria vindo pro Vasco, tá ligado? Mas estou empolgado, a gente tem aqui um bom joguinho, eu acho que, sério,
O Carille não teve um jogo desse a passagem toda. Eu tô tentando lembrar aqui. E olha que jogou Campeonato Carioca, tá ligado? Enfim, pé no chão, não tem nada garantido, não tem, sabe, não, agora vai. Mas, né, pelo menos você vê uma microevolução, pelo menos. Depois, termina o primeiro tempo 1-0. Cara, como eu falei, um bom primeiro tempo do Vasco. A gente chegou a sofrer ali algum perigo e tal, mas no geral, até em números, eu tenho aqui anotado, o Vasco teve 8 finalizações contra só 4, só não é exatamente a palavra, mas enfim, a gente finalizou o dobro, a gente teve mais posse de bola, 55-45, também não é tipo, nossa, que ampla vantagem de posse de bola, né? Mas tivemos um pouquinho mais de posse de bola do que o time do Fortaleza. Então você vê que assim, o Vasco finalizou bastante, o Vasco fez um gol bonito, tá ligado? Uma jogada legal e tal. Nesse momento aqui, ainda tava faltando ali o Verratti entrar no jogo, a galera não tava conseguindo colocar o Verratti no jogo, às vezes o Ryan tentava espetar uma bola pra ele na frente, e aí se depender de correr, você sabe que o Verratti não corre, né? Cá entre nós. Mas aí, no segundo tempo, o Vasco, que com o Nuno tinha feito 1-0 com 2 minutos de jogo, o que é agora, pelo menos por enquanto, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, o Vasco que começou o primeiro tempo fazendo um gol muito rápido, no segundo, gol também muito rápido, e aí Verratti finalmente aparecendo. Cara, uma jogadaça do Paulo Henrique lateral, é isso que a gente vai ver aqui. Olha só, o Vasco vem lá pela lateral, drible da vaca e vai pegar do outro lado, o Paulo Henrique vem, o Verratti já passa, ele recebe na área e faz o gol com os pés, tá? O gol com os pés, opa, 2 negócios aqui, Verratti, gol dele. O Verratti, assim, cara, tem gente que tava realmente pedindo o Verratti no banco. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não consigo concordar de jeito nenhum. Eu já venho falando isso desde os jogos ruins do Verratti. Tipo assim, cara, realmente ele tem ali uma parada, uma dificuldade, ele com a bola no pé, não é a coisa mais bonita do mundo. Mas como que você tira esse cara do time? O Verratti agora, nesse momento aqui do primeiro gol, ele chegava a 16, já ia falar 18, 16 gols na temporada, só que aí ele vai fazer mais um. Mas só com 16, ele já era o jogador do futebol brasileiro que, se eu não me engano, tem a maior quantidade de gols na temporada. A gente tinha nesse momento o Arrascaeta no Brasileirão com mais gols do que ele, o Arrascaeta estava com 7, o Verratti com 6, mas na temporada, nesse momento aqui do primeiro gol, já eram 16 gols. Como é que você tira um cara desse do jogo, tá ligado? Assim, é torcer pro Diniz conseguir ligar ele, assim como o Diniz usou e soube aproveitar muito bem o Cano, né, principalmente na Libertadores e tal, é torcer para que o Diniz consiga extrair o melhor do Verratti. O Diniz não é o primeiro técnico que tá aqui, e ele é mais um dos que vê o Verratti como titular, aparentemente incontestável, e eu acho que não tem como você discordar disso aqui, não. Como é que você tira esse cara do time, porra? E, cara, eu nem ia lembrar de falar aqui, mas tem que ser falado. A jogada do Paulo Henrique é uma maluquice. O Paulo Henrique mete um drible da vaca, que é a cara dele, porque, assim, o Paulo Henrique, ele não tem lá muito refino com a bola, no sentido de, pô, às vezes ele tenta dar um passe que ele erra, tá ligado? Às vezes acontece. Tem dia, igual hoje, que ele acertou também o passe. Mas tem uma coisa que ele não costuma perder muito, não, no físico. Ele corre, mas que nem um cavalo. Ele corre que nem um troço, tá ligado? E aqui ele dá o passe na frente, ele pega do outro lado, ele faz o drible da vaca, porque ele corre muito, porque ele tem esse físico que, assim, é muito superior aos demais. Enfim, grande jogada dele, baita passe, dessa vez ele acerta o passe final, sabe? Porque muitas vezes ele chegava na frente, no último passe, cruzava errado, dava passe torto. Hoje ela acertou, que bom, e o Verratti também faz o gol aí. E não para por aqui, porque depois a gente tem a expulsão do Coutinho, a expulsão do Marinho. O Marinho, sinceramente, pouco me importa, né? Torcedor do Fortaleza, desculpa, mas eu tô aqui pra falar de Vasco. O Coutinho, cara, eu acho engraçada a expulsão, porque primeiro assim, o Marinho, ele meio que sobra um braço pra trás no Piton, e aí toda a confusão lá, o Marinho se joga no chão pra fazer cenas, você sabe como que é futebol brasileiro, e aí, quando ele tava vindo levantar, o Coutinho vai lá e meio que empurra a cabeça dele, e aí ele faz aquela cena e se joga pro chão. Assim, é um lance bizarro, mas é pra expulsão, tá ligado? Isso aqui meio que você viola o espaço ali da pessoa, você, né, coloca a mão no corpo dela e tal. É claro que tem uma valorização do Marinho, mas sabe o que eu acho interessante? O Coutinho, ele vinha sendo muito criticado por aparentar estar apático nos jogos. O pessoal critica, porque o Coutinho parece que não tá nem aí, o Coutinho parece que tá morto, o Coutinho joga olhando pro chão, meio cabisbaixo. E aí, logo depois, né, no jogo seguinte, no jogo de hoje, o Coutinho é expulso porque ele tá se metendo em confusão.
Assim, tem que achar o meio do caminho, tá ligado? Ser completamente apático não é legal. Ser o cara que toma um cartão vermelho meio burro como esse também não é legal. Ele tem que achar o meio do caminho entre isso e vai ser o interessante. O Coutinho vinha fazendo um bom jogo, mas agora vai desfalcar o Vasco aí no próximo confronto aí de Brasileirão, uma bosta. Enfim, o meio do termo. O meio do termo, tá ligado? Nem tão morto dentro de campo, mas nem tão ligado assim também não. O lance que ele faz aqui parece que ele tá expulsando alguma... Enfim, o meio termo. Só que não acaba por aqui, a gente ainda tem... Cara, pô, que maravilha, tá ligado? Tem mais coisa pra falar e é mais gol do Vasco. Os últimos jogos, tipo assim, e tem mais coisa pra falar. Aí é jogador expulso do Vasco, é o Vasco tomando gol, é o Puerto Cabelo fazendo 4. Que coisa bacana. Tem mais coisas para ser falado desse jogo. E o que é? É gol do Vasco, é gol do Verratti, mais um. Maravilha. Hoje eu durmo... A noite tá esquisita. Deixa eu comentar isso aqui com você. Eu tava vendo o jogo ali e tal, e eu tava... Gente, o que é isso? Que sensação estranha essa. Sabe quando você sente que seu corpo tá meio esquisito? Aí era felicidade. É que fazia um tempo, tá ligado? Enfim, Verratti. Se no primeiro gol do Verratti teve o Paulo Henrique, aqui tem uma jogada do Nuno com o Piton, o outro lateral. Olha só, o Piton cruza na área, o Verratti vai lá e de novo, com os pés, faz mais um gol e sai aqui para comemorar. Agora, 7 gols no Campeonato Brasileiro, 17 no ano. Ele empata com a Arrascaeta do Flamengo. Inclusive, baita ano da Arrascaeta, né? Do nada fazendo um monte de gols, ele nem é atacante, mas enfim, Verratti, se eu não estiver enganado, é isso mesmo, são 7 gols, ele empata agora na artilharia do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Vasco, que começa a rodada na zona de rebaixamento para a Série B, mas mesmo assim tem um dos artilheiros. E mesmo assim, tem gente que fala que, cara, por o Verratti não ser um jogador muito requintado com a bola nos pés, ele deveria ser reserva. Eu, novamente, eu discordo, tá bom? Assim, pra mim é loucura. Eu entendo que tem jogo que parece que o Verratti, meu Deus do céu, sabe? Tem jogo que você olha pra ele e você fala, mano, como é que você virou jogador profissional? Eu entendo, tem dia que é assim mesmo. Mas, no geral, na maior parte dos dias... 2 gols, e é isso aí, artilheiro dos bagulho, é aquela coisa toda. Cara, pra finalizar, a gente teve o Vasco desperdiçando chance de fazer até mais gol. Aqui tinha o Adson e o Lloyd Augusto passando no meio, já tava 3-0, já era acréscimo já, o Adson meio que fomeou e tal, poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, o Vasco teve chances, tá ligado? Teve gol que a bola saiu e aí por isso que não valeu e tal, mas enfim... Gente, já dá pra sentir o dedo do Diniz no Vasco? Primeiramente, calma lá, porque, né, sentiu o tempo. Enfim, sim... Apesar de... Cara, o Vasco, você vê que ele tem já uma parada, o DNA do Diniz, ele começa a aparecer. Você vê o Vasco fazendo hoje o que não fez com o Carille em provavelmente jogo nenhum, a não ser que eu tenha me esquecido se teve algum jogo bonzaço, tá ligado? Mas eu não me recordo agora. O Vasco, ele já tem uma cara, agora é tudo perfeito? Nossa, agora vai ganhar tudo, vai ganhar todos os campeonatos, vai pegar vaga pra Libertadores, calma lá também. Tem que lembrar que tá tudo muito no começo ainda. Como eu mostrei, o Vasco passou perto de tomar empate nesse jogo de hoje, quando estava só 1-0. Então, ainda tem problema. Por exemplo, pro próximo jogo da Sul-Americana, não tem o Hugo. E o Diniz tá gostando de ter o Hugo. Mas não vai ter, porque o Hugo foi expulso. Pro próximo jogo do Brasileirão, não tem o Coutinho. Então, você vê que ainda tem problema e tal, tá ligado? Assim, é importante, primeiro, comemorar, porque, né, fazia tempo que a gente não ganhava, e ganhar 3-0 é legal. Você ouvir gritos de olé e ser a gente que tá gritando olé é bacana. Mas tem que ter também o pé no chão, porque, né, não é festa, não virou bagunça. Meu Deus do céu, a gente, né? Porra, agora vai. É importante. Eu espero que seja o começo de algo grande, mas a gente tem que ser realista. Comemoremos, mas com um pouco de receio ainda, tá ligado? Mas, bora, assim, vamos comemorar porque, né? Nossa, a gente tá precisando de um alívio. Enfim, 3-0 no Fortaleza. Bora pro próximo jogo. Cara, o Vasco tem uma partida muito importante. Primeiro, Copa do Brasil, mas, sinceramente, se for eliminado pro Operário, eu não vou nem falar nada, porque, né, já caiu pro ABC dentro de casa recentemente. Maldito Pedro Raul. Mas eu acho que é obrigação passar do Operário, mas também não vou falar nada, não vou menosprezar o Operário, porque, né, o histórico não nos permite. Mas, cara, principalmente na Sul-Americana, o Vasco vai pegar o Melgar, e pra quem não tá ligado, pra quem já perdeu o rumo, o Vasco precisa vencer pra classificar.
Se vence, classifica. É simples assim, mas precisa vencer. Cara, o Vasco tem condições de vencer o Melgar, tá ligado? Hoje mostrou isso. Por mais que vai ter um Hugo a menos e tal, pode ter um problema aqui ali. O Vasco tem condições. Tem que jogar um bom futebol e aí avançar para as próximas fases da Sul-Americana e aí a gente vê depois. Mas tem condições, tá ligado? Agora é conseguir se virar na Copa do Brasil, Sul-Americana e aí depois, né, Brasileirão, aquela coisa toda. Felicidade, pessoal. Alívio. Pelo menos estamos fora da zona de rebaixamento, graças a Deus, ficamos só uma rodada, é muito, não quero mais, tá bom, já provei, já chega, vamos, foco aí nas boas coisas que podem vir, mas sempre com o pé atrás. Enfim, você sentiu o dedo do Diniz?